o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e, depois disso, teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queria saber uma coisa de vocês. Em qual área da sua vida que você geralmente é tentado pelo diabo? Tem algum ponto assim que seja mais frágil em você? Ou seja, né, o nosso famoso tendão de Aquiles. Qual a parte dentro da tua alma, ou até mesmo no teu corpo, que o demônio te leva ao pecado? Você tem alguma parte em você que você fala assim: Padre, nesse ponto ou nesses pontos é que eu sempre caio, é que sempre o demônio me oferece um fruto apetitoso aos olhos e eu acabo comendo, espiritualmente falando. Tem? Você precisa ser liberto hoje de algum vício, de algum pecado, por exemplo, de alguma debilidade que o demônio esteja te importunando, te mostrando toda hora para que você faça uso, ou para que você fale, ou para que aumente a vaidade, a soberba, a prepotência. O que você acha? Eu vou começar a explicar para vocês a partir de agora o porquê que nós somos tentados. No começo, Deus criou os seres espirituais. Então, antes de criar a nós, ou seja, o material, Ele cria os anjos. Só que Ele cria os anjos bons, com liberdade, como você tem. Escolher o bem ou o mal. Um deles, que a tradição vai dizer que chamava-se, Lúcifer, pela própria liberdade que Deus deu, ele falou assim: não vou te servir, não quero te amar, eu quero ser independente. Esse foi o pecado dos anjos. Ele, quando fez isso, ele levou também mais alguns anjos com ele. Só que a igreja não sabe dizer quantos anjos foram precipitados ao inferno. Então esse foi o primeiro pecado que existiu. Pela liberdade que o próprio Deus dá,
ele fez mau uso da liberdade. Porque o pecado é isso, né? Vai dizer o catecismo. O pecado é o mau uso da liberdade que o Criador nos deu. Porque ele é tão bom que ele dá liberdade. Senão seríamos fantoches na mão dele. E Deus não quer nenhum fantoche. Ele quer que você o ame como ele precisa ser amado, como ele deve ser amado. Ele não pode obrigar você a amá-lo. A única coisa que Deus não pode criar é o amor. Nós é que temos que amá-lo. Ele não pode obrigar você a amá-lo. Assim como não obrigou Lúcifer a amá-lo. Então Lúcifer se revolta, querendo ser mais do que ele. Ou seja, quando a gente quer ser independente de Deus, eu faço o que eu quero. O que me vem na cabeça eu faço. A primeira vontade que eu sinto no meu coração, eu faço. Eu não preciso do auxílio divino. Eu não preciso da graça divina para eu fazer as coisas neste mundo. Foi isso que aconteceu no céu. Quando houve essa revolta, diz a tradição que se levanta um outro anjo chamado Miguel e fala para ele: Lúcifer, quem como Deus? Ninguém como Deus, Lúcifer. E aí vai dizer o Apocalipse que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra a serpente infernal. E nesse momento, Lúcifer é precipitado ao inferno. Lembra quando Cristo disse para os apóstolos: eu vi Lúcifer cair como um relâmpago. Então, nessa batalha de Miguel Arcanjo com Lúcifer, é claro que Miguel Arcanjo sai vitorioso, porque defendeu o trono de Deus. Então, o demônio e os seus, companheiros, foram precipitados e jogados ao mundo. Quando Deus cria o homem, dá o nome do primeiro casal primitivo, os nossos pais, Adão e Eva. Só que Deus criou Adão e Eva bons. Vocês sabiam que eles tinham 3 dons? Que nós deveríamos ter, mas perdemos por causa dos 2. O primeiro dom que Adão e Eva possuía era o dom da imortalidade. Não morriam. Não iam sentir dor na hora da morte. Não iam ter tentações na hora da morte. Você sabe que na hora da morte que o demônio também atenta, né? Mostrando todos os pecados que nós cometemos, para entrarmos em desespero e não acreditar na misericórdia e bondade de Deus. Então era o primeiro dom que Adão e Eva possuía, o dom da imortalidade. O segundo dom que Adão e Eva possuíam, que era para nós também possuirmos, era chamado o dom da integridade. O que é a integridade? Tudo neles era perfeito. Tudo, o organismo, tudo perfeito. Comiam na medida certa, bebiam na medida certa, faziam aquilo que o Altíssimo Deus pedia. Tanto que, vai dizer Gênesis, que Deus vinha se sentar ao pôr do sol para conversar com Adão e Eva. De tamanha era a ligação que os dois tinham com o Criador. E o terceiro dom que Adão e Eva possuíam, que nós também deveríamos possuir, porque Deus fez o homem bom, é chamado o dom da impassibilidade. Eles não contraíam doenças, não tinham doenças, não ficavam doentes. Olha como que Deus é bom. Ele dotou o homem de 3 dons, chamados dons préternaturais, ou seja, não pertenciam ao homem, e sim à natureza angélica, porque os anjos têm esses 3 dons. E quando é que esses dons vão ser colocados em nós novamente? Quando chegarmos na vida eterna. Nós não morreremos, tudo será perfeito em nós, e nós não sentiremos mais dor. Bom, no Éden, a palavra Éden significa jardim das delícias. Ou seja, era amizade com Deus. Era amizade com Deus. Padre, onde é que era o jardim do Éden? Em algum lugar desse mundo. Algum lugar desse mundo, não sei onde. A igreja não sabe explicar, também não precisa explicar isso. Algum lugar do mundo estava o primeiro casal primitivo, Adão e Eva. O que era o jardim de Éden? Era a vontade de Deus, era o estado de graça. Quando você vai à confissão, confessa os pecados e sai do confessionário, você já sai direto para o jardim de Éden. É o estado de graça. É a amizade com Deus. Então você pode estar no jardim de Éden também, como Adão e Eva estavam. Faça a experiência
de uma boa confissão, você sai imediatamente no jardim de Éden. E aí, como o demônio não pôde com Deus, ele promete vingança aos filhos de Deus e vai no primeiro casal e fala: o Altíssimo Deus proibiu vocês de comerem, mas eu garanto para vocês, podem comer, o fruto é gostoso, o fruto é apetitoso aos olhares. E quando vocês comerem, vocês vão ser maior do que Deus. O mesmo pecado que fez ele cair, ele aplica aos primeiros pais. A tentação é assim, gente. O demônio não vai mostrar para você o efeito maléfico, o efeito destruidor do pecado. Ele vai mostrar o pecado para você como uma forma gostosa. Quando Deus falou assim, não comam daquele fruto, o que hoje ele fala para nós? Não desobedeçam os 10 mandamentos. Porque o dia que vocês desobedecerem, o dia que nós desobedecermos os 10 mandamentos, nós vamos morrer. Mas a morte da alma. Só que a gente só muda agora de figura. Naquele princípio, era o conhecimento do bem e do mal, ou seja, fazer o que você quiser. Então Adão e Eva não queriam ser livres de Deus, não queriam depender mais de Deus. Quem é o homem que não precisa de Deus, gente? Está fadado ao fracasso, está fadado a ser infeliz a vida toda. Então quando ele falou para eles, não comam do fruto da árvore. Esse fruto da árvore é uma simbologia, seja, o conhecimento do bem e do mal, ou seja, ser Deus. Só Deus pode conhecer o bem e o mal e ter o domínio sobre o bem e o mal. O homem não tem essa capacidade. Então o homem queria ser como Deus. Na realidade, Adão e Eva queriam ser o pai. Só que o pai nós não podemos ser. Esse foi o pecado das origens, que desgraçou, ou seja, tirou a graça de todo ser humano. Você nasceu em pecado, eu nasci em pecado, eu tenho vontade de pecar, você tem vontade de pecar. Olha só o que esse primeiro pecado fez com o homem. Depois de Adão e Eva, todos os seres humanos nascem com a mancha do pecado, que é o caso do filho de vocês que agora vão ser batizados, como eu também fui batizado. Então nós nascemos com a mancha da desobediência de Adão e Eva. E nesse batismo, daqui a pouquinho, esse pecado, essa desobediência será tirada dos vossos filhos. Só que a vontade de pecar vai continuar. Infelizmente. Agora, isso chama-se concupiscência carnal. Ou seja, a vontade natural do homem, a inclinação natural do homem ao pecado. Por exemplo, já aconteceu com você isso aqui, ó. Padre, eu não queria pecar. Quando eu vi, eu pequei. Paulo vai dizer, deixo de fazer o bem que quero para fazer o mal que não quero. Ou seja, tem vezes que é mais forte do que nós, gente. Já passaram por isso alguma vez? Em que o demônio lhe apresenta uma coisa boa, a gente acha que é boa, a gente come do fruto, a gente desobedece os mandamentos, aí vem a dor. Aí vem a saída do Éden. Entendem? Agora eu vou dar uma dica para vocês então essa semana, para nós vencermos a tentação. Jejum. Sabe por que o jejum? Para que serve o jejum? Para domar a nossa vontade de escolha. Você pode escolher entre o bem e o mal, mas você vai só escolher o bem se você conseguir dominar as suas ações. E como é que você faz para dominar as suas ações de escolha entre o bem e o mal? Dominando a tua vontade. Então, um exemplo aqui. Enfim, quartas e sextas são os dias penitenciais para a igreja. Faça um jejum, ou seja, dome a tua vontade. Mulheres, por exemplo, que estão aqui, que gostam de pintar as unhas, belíssimas. Tire o esmalte quarta e sexta. Um exemplo. Eu gosto de uma blusa tal. Na sexta-feira eu vou usar uma que eu não gosto. Eu acho que esse é o verdadeiro jejum. É você fazer uma coisa que vai contra a tua vontade. Adoro o perfume X. Na sexta-feira eu não vou passar. Eu vou oferecer essa minha vontade de passar um perfume X para que eu possa dominar a minha vontade. E eu dominando a minha vontade, eu jamais vou querer comer do fruto proibido. Ou seja, desobedecer um dos 10 mandamentos.